Vamos falar um pouquinho sobre bolos, doces personalizados? Pois é, eu quero falar com você duas coisinhas. Quando eu comecei, as coisas eram bem mais difíceis. Hoje as coisas são fáceis. Hoje eu falo que o universo é amigável. Tem espaço para todo mundo. Basta que você faça o seu arroz com feijão bem feito. Quando eu comecei, eu não tinha nem revista para mostrar como se fazia. Mas na minha cidade, eu morava numa cidade pequena, muitas de vocês, eu trabalhava da minha cozinha, eu tinha aquele dia inteirinho de serviço fazendo bolos, doces, e depois que você olhava para trás, tava aquela cozinha, daquele jeito que você sente e fala, bora lá começar o segundo turno. Mas toda vez que o cliente falava pra mim, pegava o bolo ou doce, ou falava pra mim que tava lindo, maravilhoso, ou que me ligava dizendo que tava delicioso, eu me lembro, eu sempre me lembro até hoje da sensação. E foi por isso que eu comecei. Mas falar pra você que é fácil, falar pra você que você vai fazer isso, aquilo, e daqui 2 meses, 3 meses você tá ganhando 5 mil, gente, isso é ilusão, a gente não tá procurando mágica. O que eu quero mostrar pra você é que é possível, que eu comecei da minha cozinha sem nada. Eu não sabia nem como fazer uma pasta americana. Eu não sabia, não tinha pra vender pasta americana como hoje é tão fácil. Você acha pasta americana até na internet. Dá pra mandar vir pra casa. Então, eu falo muito de pasta americana, mas eu quero vir falar pra você, eu sou especialista em pasta americana. Então, o que eu defendo é o doce, o bolo em pasta americana. Mas eu quero falar pra você que antes disso tem muita coisa pra arrumar na casa. Você precisa saber o que você faz, você precisa saber quanto você ganha, você precisa saber qual é o seu lucro, precisa ter a precificação correta, você precisa saber o que fazer. Sabe o passo a passo? Quando eu comecei, era tudo muito atribulado. Eu não achava informação, não tinha internet. Eu não tinha celular dessa maneira, de jeito nenhum, para encontrar o que eu precisava. Hoje está tudo na nossa mão. Para quem não me conhece, eu sou a Simone do Delícias Caseiras. E o nosso canal aqui te dá dicas e pulo do gato de como fazer bolos, de como viver da confeitaria. Mas eu estou recebendo tanta mensagem de vocês, de que tá difícil, de que a agenda tá vazia, de que vocês não conseguem, não tem lucro, não tem dinheiro no final do mês. Simone, eu trabalho demais e não tenho dinheiro no final do mês. O dinheiro entra na conta e já sai. Muitas vezes a minha conta tá negativa. É esse tipo de mensagem que eu estou recebendo. Meninas, as coisas mudaram. Depois desse período difícil que a gente passou, as agendas não voltaram mais a ter aquele punch de sempre. Os seus clientes aprenderam a comprar de outros clientes pela internet, aprenderam a comprar de maneira diferente. É muito difícil hoje o cliente ir na casa da pessoa, olhar álbum de fotos e decidir o que fazer. Não, é assim, ele já quer, ele liga e ele já quer que você saiba o que ele quer. Muitas vezes o cliente não sabe o que quer. Muitas vezes nós temos que saber o tipo de cliente. Tem aquele cliente que é mais amigável, que ele vai escutar suas histórias. Tem aquele cliente que já te manda uma foto e fala, eu quero esse. E como agir? Tem aquele cliente que quer degustação. Então, você precisa entender os vários tipos de cliente. Eu falo sempre, se você passa uma mensagem para falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Várias coisas precisam ser ajustadas. Você precisa ajustar como vender, você precisa ajustar os seus principais materiais, você precisa ajustar o seu lucro, você precisa saber a ficha técnica do seu produto. Não adianta mais, hoje, você continuar fazendo como amadora. Simone, mas é muito difícil, eu não consigo, é muito trabalho para mim. Gente, ou a gente vai enxergar, ou você vai enxergar que você não é mais uma criança mimada, que vai fazer só o que quer, ou você vai crescer, vai ser uma adulta e vai fazer o que precisa ser feito para que o seu negócio ande. Afinal de contas, são vários anos de trabalho, você não pode jogar no lixo. Isso tudo que você aprendeu, não adianta você ficar aí na sua mesa pensando que não vale nada. Quantas pessoas você conhece que o trabalho é inferior ao seu, que o bolo não é tão bom, mas que vende muito mais? Por quê? Porque elas aprenderam a se comunicar, a falar com as pessoas, elas aprenderam a colocar no papel todos os trâmites, o passo a passo de como viver da confeitaria. Se você quer ser uma empreendedora, você precisa entender, você precisa buscar ajuda, não adianta mais hoje só a receita. Não adianta mais hoje só a técnica. Por isso que eu tô vindo aqui falar pra você que você pode sim viver da confeitaria, mas vai ter que arregaçar as mangas. Eu não vou falar pra você que é fácil, mas eu vou falar pra você que se você fizer o passo a passo do que eu vou te ensinar, você vai conseguir, você vai chegar lá. E sabe aquele alívio? Eu sei que você tem contas pra pagar no fim do mês, eu sei que você pega o dinheiro que entra e é uma bagunça, vai tudo pra sua conta e você sai pagando, pago isso, pago aquilo, é contas que não passam, boletos que não param de chegar. Eu entendo isso, eu passei por isso, a minha empresa dependeu sempre de mim e hoje ela anda sozinha. Então, o que acontece? Você quer viver da confeitaria? Estou te fazendo um convite. Eu ativei a minha comunidade, então eu quero falar com vocês por lá. Corre aqui para a comunidade do YouTube, conversa comigo, me fala as suas principais dúvidas. Eu estou montando aqui pelo menos 3 videoaulas, 3 aulas, talvez ao vivo, se vocês quiserem, acharem mais importante falar comigo assim.
conversar comigo dessa maneira, eu faço, quem sabe eu faço ao vivo. Mas entra lá na comunidade que eu criei aqui, eu ativei a comunidade do YouTube, fala comigo, já dá um like nesse vídeo pra eu saber que você quer, que isso é importante pra você. Nós precisamos conversar sobre isso. Você não pode jogar fora todos esses anos que você tem de conhecimento. Afinal de contas, o seu bolo é bom. Afinal de contas, o seu doce é bom. As pessoas falam pra você que você é boa. Então, não é o seu trabalho que está errado. É a maneira como você tá juntando tudo isso. A hora que você senta aqui na mesa e olha para aquele boleto, aquele monte de coisa para pagar, eu sei qual é o sentimento, eu já passei por isso. Eu tinha criança pequena quando eu comecei. Gente, eu comecei de uma cozinha que a minha pia da cozinha tinha no máximo 1,20 m. Era tudo acumulado. Mas olha, eu fiz marmita, eu fazia bolo, eu fazia doce, eu fazia salgado, eu fazia marmita. Era daquela que precisava fazer tudo para conseguir ter alguma coisa no final do mês. Por quê? Porque quando eu comecei, eu não era especialista em nada. Eu não me encontrava. Eu olhava lá, chegava a conta e eu sabia que eu tinha que pagar os boletos. Então, quando eu falo pra você que eu passei por isso, eu passei. Só que eu tenho uma diferença. Eu não tinha ninguém pra me falar quais eram os passos. Eu demorei muito mais. Se eu tivesse naquela época alguém disposta, assim como eu, a te levar pela mão, a me levar pela mão, a me ensinar, pra falar pra mim o que eu pagava primeiro, a falar pra mim quais eram os materiais que eu tinha que me importar. Eu saía comprando tudo que a cliente queria, o que a cliente queria, eu saía comprando. No final, eu não tinha dinheiro, eu não tinha lucro, eu não sabia quanto eu ganhava. A hora que a cliente pedia alguma coisa diferente, eu olhava pro papel e falava, e agora? Quanto que eu cobro? Se eu cobrar isso, eu vou estar sendo muito barato. Se eu cobrar isso, vai ser muito caro. E se ela for comprar de outra pessoa? Gente, eu já passei por tudo isso. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, corre lá na comunidade, me responde, fala pra mim o que vocês precisam, qual é a maior dificuldade. Fala pra mim aqui, nesse vídeo, qual é a jornada que você tá, em que parte você tá. Ah, eu vendo muito, mas eu não consigo isso. Ah, eu tô começando agora. Ah, eu tô sem cliente nenhum. Simone, eu tô querendo desistir, eu tô de saco cheio. O que é? O que você está passando? Me diga, porque eu estou aqui no novo projeto. Eu estou numa mesa rodeada de papel. Papel, sim, gente. Eu sou aquela louca do papel. Eu adoro papel. Eu tenho computador aqui. Eu tenho celular. Eu tenho prompt. Mas eu preciso escrever no papel. Eu sou aquela do papel. Então, me fala. Eu estou num novo projeto e querendo colocar você nesse projeto. Então, me fala quais são as suas dúvidas, quais são as suas dores, o que você quer, o que a sua comunidade quer, o que você está pensando, para que eu possa fazer alguma coisa palpável. Eu quero que você entenda, que você se veja aqui. Fala comigo que eu volto aqui falar com vocês. Combinado? Um beijo. Tchau.